Legal. Gravação iniciada. Vamos dar início agora aqui à aula 2. A gente viu ontem, então, pegou um overview, né, de tudo, assim, com uma base bem superficial, mas de todas as opções do Excel. Então a gente deu uma repassada bem generalizada em relação a todas as opções de página inicial, inserir, layout e tudo mais, né? Falamos um pouquinho aí de quais são as funções primárias e com mais uso dentro do Excel, então detalhes que a gente vai estar repassando nas próximas aulas e tudo mais. Hoje a gente vai focar um pouco mais na parte de estruturação da tabela, dados, né, no geral, e vamos dar início aí então, tá bom? Criando e formatando tabelas. Então vamos lá. O que é uma tabela no Excel? Uma tabela no Excel organiza dados de forma estruturada, permitindo filtros, ordenação, cálculos dinâmicos e diversas outras atividades em muitos dos casos, automáticos, tá? A tabela facilita a análise e é recomendada para base de dados que crescem constantemente. Então, a gente consegue no Excel, de forma geral, crescer os dados, a gente consegue sempre estar inserindo mais informação. Ou a gente pode tratar e fazer comparações, ou a gente pode fazer alterações, modificações, enfim, a tabela que a gente trata, né, muitas vezes dentro do Excel, ela dá esse poderio, ela permite com que a gente configure e gerencie o dado de uma forma bem livre, tá? Então, vamos lá num passo a passo agora, mais prático, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Selecionar os dados que eu desejo transformar. Então, por exemplo, como eu estou já ocupando a minha A1, eu vou da B1 até a D10, tá? Então, da B1 até a D10, aqui, beleza, selecionei. Ó, acesse a guia Inserir tabela ou use o atalho Ctrl T. Então, se eu inserir e vir aqui em tabela, ó, eu já tenho a minha tabelinha aqui, ó. Ou eu posso só deixar a área selecionada já pronta e usar um atalho de teclado. Opa, é Ctrl Alt T. Faltou o Alt aqui, então deixa eu adicionar. Então é Ctrl mais Alt mais T. Então vou selecionar de novo tudo, Ctrl Alt T, e eu tenho já o meu balãozinho aqui de criação de tabela. Ó, marque a opção tabela contém cabeçalhos, se aplicado, né? Clique em OK. Então eu vou deixar essa tabelinha aqui marcado, que ela contém cabeçalhos, e dou um OK. Essa daqui é basicamente essa funçãozinha que a gente tinha comentado ontem, né? Então aqui o Excel ele mostra para você como fazer a criação de uma tabela. Então, quando a gente fala tabela, é uma área em específico que está designada dentro da minha área de trabalho, né, do Excel, para colocar e adicionar e trabalhar com informações que eu vou estar colocando aqui. Então, nesse caso aqui, se eu tenho, por exemplo, uma junção de dados, eu quero trabalhar com diferentes segmentos de dados dentro da mesma planilha, dentro do mesmo workbook. Então, o que eu posso fazer? Eu posso delimitar uma área maior, né? E aí eu posso criar uma tabela. Eu vou aumentar essa área. Então, tá aqui, eu vou deletar a minha tabela existente, vou excluir, vou selecionar uma área maior, Ctrl Alt T e vou criar uma tabela. Vamos supor que eu vá trabalhar com um segmento diferente de dados, e aí eu quero fazer a criação de mais uma tabela. O meu workbook ele permite, e aí eu vou criar e eu posso colocar estilos diferentes, para eu delimitar, por exemplo, dados diferentes. Vamos supor que na minha tabela à esquerda, eu vou inserir dados de vendas. Então aqui eu vou inserir dados, aliás, eu vou inserir dados de compras. Comprei um determinado material, paguei um determinado valor, uma determinada quantidade, enfim, todas as informações eu vou estar adicionando dentro desse espaço.
Já na tabela verdinha, eu vou adicionar dados de vendas. E aí, eu vou colocar, vendi o produto 1 numa quantidade X por um valor Y, numa data, e aí eu vou ir colocando, populando as informações conforme eu preciso. Por que das tabelas? Organização, então, estilos diferentes para dados diferentes. E outra coisa, quando você seta a tabela, o meu indicador aqui da caixa de nome, que é o endereço de onde estão os dados, ele já identifica como tabela 2, tabela 3 e por aí vai. Então, eu consigo, de uma forma bem fácil, identificar quem é quem. Tá? Então, eu tenho tabela 2, tabela 3. Ó. Se eu seleciono a tabela 2, eu seleciono todo esse conteúdo. Se eu seleciono a tabela 3, eu seleciono todo esse conteúdo. Então, vamos supor que eu queira também formatar, que eu queira copiar os dados para uma outra aba. Então, é fácil quando você usa o modo de tabela de informação, dividindo, entre aspas, né, dividindo a massa de dados de uma forma com que você consiga gerenciar por aqui, tá bom? Vou excluir aqui essas opções. Então, a gente cria as tabelas utilizando o atalho Ctrl Alt T ou indo para a aba Inserir e inserindo uma tabela de acordo com a área que você delimitar, tá? Dentro do workbook. Formatando a tabela, guia design de tabela, estilo, linha de cabeçalho fixo, total de tabela. Então vamos lá, vou selecionar de novo uma área, vou clicar em inserir e vou inserir uma tabela. Ótimo, da B1 até a H13, vou colocar que a tabela tem cabeçalhos e ok. Ótimo. Quando isso acontece, é criada uma nova aba aqui em cima, tá? Então vamos lá, página inicial, cliquei fora da tabela. Pode ver que a opção de design de tabela ela não existe. Ela passa a existir quando você clica, quando você deixa selecionado a tabela em si ou quando você clica dentro dela. E aí é até uma aba numa cor diferente, né? O Excel ele mostra para você que isso vai fazer parte da formatação da tabela. Tá? Então aqui você pode colocar ó, linha de total. Então quando eu clico na linha de total, automaticamente o Excel mostra para mim uma linha nova e aonde eu posso trabalhar com totais. Ó. Então eu vou pegar aqui a coluna 7, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O que é esse total? Até agora é uma contagem, mas eu posso colocar nada, né? Então eu não quero nenhum total, ou eu quero uma média, ou eu quero uma contagem, igual a não. Aqui eu quero saber quantas linhas, por exemplo, eu quero saber quantas vendas eu fiz. Então o que eu vou fazer? Eu não vou somar todas as linhas, eu vou contar todos os registros que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tivesse da venda 1 até a venda 12, vamos supor que essa seja uma coluna de vendas. Opa, com um N, muito bem. Então, esse aqui é o meu registro de vendas. Quantas vendas eu fiz? Se eu só selecionar a contagem, o Excel vai fazer a contagem das linhas que estão preenchidas, tá? E aí eu posso, por exemplo, pulei uma linha porque aqui é só o meu separador. O Excel ele faz a contagem para você de todos os resultados. E aí você vai saber ao final do dia, não, durante o dia de hoje eu fiz 11 vendas. Vamos supor que esses valores sejam valores de vendas de produtos efetivos. Quando você seleciona uma tabela, óbvio que a gente pode efetivamente fazer a somatória usando fórmula, sintaxe e tudo mais. Claro, nós vamos passar por esses passos, mas o Excel ele já tem todo esse aparato pronto, né, de forma com que a gente consiga usar automaticamente. E é fácil você selecionar e falar, não, agora eu quero uma soma. Então eu vendi produtos desde R$ 1 até R$ 12. Quantas vendas eu fiz? 12 vendas. No final do dia, quanto eu faturei? 78. Né? Então aqui
ele vai mostrar para você alguns aparatos de formatação e quais são os formatos que a gente consegue, né? De novo, eu selecionei uma tabela com linhas de cabeçalho, já inseri o total, e aí você pode muito bem pegar aqui, ó, e colocar quais são as opções que você quer. Ah, eu quero linha de cabeçalho. Não, eu não quero linha de cabeçalho. Eu quero linha de total. Não, eu não preciso da linha do total. Linhas em tira, né, que é o que a gente chama de planilha zebrada, que existe uma cor e uma cor de separação, uma linha colorida, uma linha em branco. Então, a planilha zebrada é um método comum da gente tratar as informações quando a gente está tabelando a informação, né? Primeira coluna, última coluna, colunas em tira, enfim, botão de filtro, né? Se eu quero permitir a filtragem, qual é o estilo, a cor da tabela que eu quero. O Excel oferece diferentes, né, modos de formatação automático. Então, eu prefiro o rosa ao invés do azul, eu prefiro verde ou o próprio azul mesmo. Enfim, vai agora assim da configuração e formatação que você quer aplicar à tabelinha, né? Vou deixar essa tabela criada aqui como exemplo e vamos continuar. Então, aqui vou colocar, ao invés de exemplo, vou pôr teste prático, né? Que é o que a gente vai deixar aí para execução como exercício. Deixa eu já temos, aqui já está meu teste prático, aqui já está meu teste prático, então ótimo, o Excel já mudou para mim. Então, vou formatar aqui o nosso teste prático, né, para o famoso cinzinha. O que vai ficar aqui para você poder executar? Vai inserir alguns dados, né, de tabela. Então, eu vou pedir para que você faça produto, categoria, preço e estoque. Vão ser 4 colunas. E aí a gente vai estipular 10 linhas. Ótimo. Então eu sei que você vai inserir uma tabelinha com 4 colunas e 10 linhas, tá bom? E aí você vai fazer ou pelo atalho, deixa eu ajustar o atalho aqui, Ctrl Alt e T, ou você vai fazer direto pelo botãozinho inserir, botão tabela, tá? Então pode testar um, pode testar o outro. Para quem tem mais prática dentro do software, a gente usa bastante atalho, Ctrl T, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl L, Ctrl F, e mais para frente eu vou ir passando para você o que, como e ao que esses atalhos remetem, tá? Porque aí fica fácil, igual, eu quero selecionar a área toda, Ctrl T, eu quero salvar o arquivo, Ctrl A, eu quero localizar um texto, Ctrl L, eu quero substituir, eu quero localizar. Então, tem bastante atalho e bastante opção útil, né? Mas, de novo, isso é com o tempo de uso, o conhecimento vai sendo agregado, tá? Não precisa se preocupar agora em tentar decorar tudo de uma vez, não é nesse sentido. Pode ficar sossegado que à medida do uso, você vai pegando aí o jeito e vai começando a usar mais os atalhos de teclado, tá bom? Agora a gente vai tratar também, antes disso, né? Tranquilo esse conteúdo? Entendeu bem assim o uso da tabela, a diferenciação das linhas em branco para uma tabela? A tabela, ela ajuda você a validar e a organizar dados. Mas eu preciso sempre efetivamente usar uma tabela? Não, não necessariamente. Você pode, quando você tem, vamos colocar que você tem uma massa de dados muito grande, eu preciso sempre converter essa massa de dados em tabela? Não, você pode usar o espaço do workbook padronizadamente e ao invés de você fazer funções automáticas, você utiliza fórmulas. De novo, a gente vai passar por isso, mas é bom conhecer, né, e ter o conhecimento, ter a noção de que o uso da tabela também ajuda nessa parte de organização da informação, tá bom? Diferenças entre intervalo e tabelas no Excel. Então vamos lá. Ó. Intervalo de dados, ó, é um conjunto de células preenchidas com informações, mas sem funcionalidades dinâmicas, né?
Para organizar é necessário formatar manualmente, aplicar filtros e atualizar fórmulas manualmente. Então vamos lá. Isso é uma tabela. Então, quando a gente fala tabela dentro do Excel, é um conjunto de informações que detém validações dinâmicas, automáticas, visto, por exemplo, os resultados. Então, eu consigo fazer variáveis, um desvio padrão, uma soma, um máximo, um mínimo, contar os números, enfim, a tabela ela oferece essas informações de forma automática. E o que eu vou fazer agora? Eu vou simular, então, agora um intervalo de dados. Então, eu vou pegar aqui, ó, nome, idade, cidade. Não, minto, não vou fazer com nome. Vamos fazer como vendas. Então, produto, quantidade, preço e tá bom. Vamos nessas três coluninhas. Então a gente vai falar de itens de computador: CPU, monitor, mouse e um teclado. Quantidade: quantos CPUs eu comercializei? 2. Quantos monitores? 4. Quantos mouses? 2. E também o teclado, 2 para efetuar o kit. Qual é o preço? 2.000, 1.000, 50, opa, e 100. E aí vamos brincar um pouquinho agora aqui também com aquela formatação que a gente aprendeu ontem, né, em relação a tipos de números. Então, isso aqui é um texto. Eu não vou mexer agora, porque a formatação da minha coluna está como geral. Quantidade eu vou deixar como geral também, mas eu poderia mudar para número, não há problema nenhum. Mas o preço, eu gostaria de mostrar essa informação como preço. Né? Então, eu gostaria de adicionar, por exemplo, o R cifrão para mostrar que isso constitui R$ 2.000. Como que eu faço? Tem um botãozinho já aqui, né, que ele fala para mim, ó, formata um número de contabilização, e aí eu posso selecionar de forma rápida qual é a moeda que eu quero representar. Como nós estamos aqui no Brasil, ele já traz o real. É de comum acordo o software já trazer o dólar, então ele traz um US cifrão aqui, né? E o euro também. Ou eu posso vir aqui e colocar como contábil, né? Então, das duas formas vai funcionar. Eu posso optar pela escolha através da minha listagem, ou eu posso já clicar no meu botãozinho de, opa, deixa eu dar um ESC aqui, no meu botãozinho de formatação contábil. Então eu vou selecionar essas 4 linhas aqui e eu vou pela minha formatação rápida. Eu quero R cifrão. Bacana, então agora eu já vi que eu consigo ler que isso é R$ 2.000 e eu tenho até as casas decimais dos centavos. Como a gente normalmente utiliza centavos, eu vou deixar as duas casas decimais para representação aqui agora, tá? Então, continuando, ó, é um conjunto de células preenchido, o intervalo de dados. É um conjunto de células preenchidas com informações, mas sem funcionalidades dinâmicas. Para a organização, é necessário formatar manualmente, aplicar filtros e atualizar fórmulas manualmente. Então, vamos na grande diferença entre um conjunto de tabela e um conjunto de dados, né? Um intervalo de dados. Então, agora eu quero fazer a somatória das minhas vendas. Vamos supor que essas linhas constituíram as minhas vendas da semana e agora eu quero saber o quanto de dinheiro eu ganhei. Então, qual vai ser a primeira conta, né? Se esse é o preço, eu também tenho que ter uma coluna de total. Legal. E aí, como que eu faço uma sintaxe de fórmula? Igual, né? Para eu poder iniciar a minha fórmula. E aí eu quero saber quantas vezes eu vendi esse valor. Então, eu vou selecionar a minha célula de valor e eu vou clicar no botãozinho de asterisco aqui no teclado, que é o sinal de vezes do Excel, e vou clicar na quantidade de vezes que eu vendi e Enter. Maravilha! Eu vendi 2 itens de R$ 2.000, totalizando
R$ 4.000. Perfeito. Vamos fazer de novo? Igual para iniciar a sintaxe da fórmula, eu quero o preço do material com quem eu estou trabalhando, sinal de vezes do Excel e a quantidade de vendas que eu executei. Ótimo! Então, também, como eu vendi 4 peças, R$ 4.000. Ah, mas Luiz, e se eu quiser fazer de forma automática o cálculo aqui agora? Lembra que eu falei que a gente tinha o auto-preenchimento? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma célula que já tem uma sintaxe de fórmula aqui, eu vou clicar nesse botãozinho à direita inferior aqui da célula e vou arrastar ele para baixo. Poxa, que bacana, ó, que legal. O Excel ele é inteligente o suficiente de falar para mim, olha, você está na célula de endereço M3. Então, eu estou na coluna M, na linha 3. Então, na minha célula M3, eu dei a seguinte instrução para o Excel. Pegue a célula L3, ou pegue os valores da célula L3 e multiplique pelos valores da célula K3. Então, eu estou efetivamente pegando o valor da minha célula L3 e multiplico ele pelo valor da minha célula K3. Isso me dá uma totalidade de 4.000. Se eu tenho valores não, sintaxes similares, mas seguindo a estrutura de linhas, né, que eu vou repetir, eu posso clicar na minha célula, eu vou apagar esses valores por agora, eu posso clicar na minha célula que já está preenchida e clicar e arrastar para que o Excel faça o preenchimento. E aí, conforme eu tinha explicado ontem, o Excel ele vai de forma onde ele faz a contagem gradativa. Então, eu quero que ele pule uma linha para fazer o próximo cálculo. Como que vai funcionar? Como eu estou na M3, ele vai para M4 e vai para M5. Como os meus cálculos eram da L3 e da K3, na próxima linha ele vai fazer L4 e K4, desculpa, e na linha subsequente, L5 por K5. Então, eu não delimitei. Existem fatores que a gente vai passar por aqui daqui a pouquinho, onde a gente pode fazer a gente pode prender os valores, né, entre aspas. A gente vai mostrar para o Excel que ele vai fazer cálculos com valores fixos, né? Mas nesse caso, como eu quero que a linha ande, então eu simplesmente deixo ela preenchida só, né, no formato natural, clico e arrasto. E aí eu já tenho a contagem da soma das minhas vendas de mouse e de teclado. Ah, legal. Então agora eu já sei a totalidade, né? Sim e não. Eu posso selecionar tudo e ver a totalidade aqui, mas como que eu faço agora para ter o total também, né? Como está escrito aqui, e isso é muito importante da gente tomar nota, que quando a gente só tem um intervalo de dados, todo o aparato de formatação, configuração e administração da informação é manual, tá? Então, de novo, aqui na tabela a gente tem já as opções de forma automática. Aqui eu vou fazer de forma manual. E aí a gente tem alguns aparatos que vão ajudar a gente nesse sentido. Vamos fazer então uma fórmula de soma. Então eu ponho igual, e aí existem alguns jeitos, modos específicos que vão dar para mim o mesmo resultado. Então, primeiro, eu posso selecionar uma célula, sinal de mais, próxima célula, sinal de mais, próxima célula, sinal de mais, próxima célula. E Enter. Ah, legal, cheguei num valor de 8.300. Nossa, mas Luiz, eu tenho que somar célula a célula, e se o meu intervalo não tiver só 4 linhas, eu tiver 100 linhas? Opa, então a gente pode colocar igual, soma, porque eu vou falar para o Excel qual é a fórmula, qual é o cálculo que ele tem que fazer. Ele tem que fazer para mim um cálculo de soma. E aí eu abro parênteses,
Por que abrir o parênteses? Porque depois que eu digitei igual para iniciar a sintaxe e eu disse para o Excel, você vai fazer uma soma. Agora eu preciso informar para ele o que a gente vai somar. Então eu abro um parênteses e seleciono uma área. E aí ele vai falar para mim, olha, eu vou somar da linha M2 até a M5. É isso mesmo? É isso mesmo. Fecha o parênteses, né, para fechar a sintaxe da fórmula e clica em Enter. Oh, legal, maravilha. Então isso facilita, por quê? Porque eu posso escrever para o Excel igual para iniciar a sintaxe de fórmula, dizer para ele que eu quero fazer uma soma, e aí a área que eu vou somar eu ponho entre parênteses. Eu abro parênteses, seleciono todo o conteúdo que eu quero somar e fecho parênteses, correto? É isso aí. Aí, uma vez que você escreveu para o Excel qual é o caminho, o conteúdo que você quer somar, você aperta Enter e o Excel soma para você. Soma, subtrai, divide, enfim, ele vai fazer todo o cálculo aqui bonitinho. Tem mais alguma fórmula que dá para usar? Tem sim. Como que eu posso fazer? Você seleciona a área que você quer calcular e olha que legal, existe um botãozinho aqui que se chama autossoma. A autossoma também funciona com atalho. Então a gente pode clicar no botão autossoma e aí ele ocupa a linha abaixo da área que você tiver selecionado e faz para você, ó, exatamente a mesma sintaxe que eu havia mostrado. Só que ele faz de forma, entre aspas, né, automático. Por quê? Porque já é uma classificação de cálculo que é comum no Excel. E aí o software já dispõe para a gente de um atalho. Ou o atalho eu apertando Alt e o sinal de igual, ou eu aperto o botãozinho. E aí todas essas explicações, né, de cálculo, elas dão exatamente o mesmo resultado. Eu vou estar somando a minha área aqui de totais, né, para eu saber o quanto eu vendi, e eu vou estar disponibilizando qual é o total do meu intervalo de dados, tá? Por que manual? Porque e se eu tiver mais uma linha? Eu vou tirar o total daqui e aí eu vou adicionar agora filtro de linha, né? Então eu tenho a venda de filtro de linha. Opa, vou tirar o S. Quantas unidades eu vendi do filtro de linha? Vendi 5 unidades. Ah, legal. E quanto custou? Custou R$ 120. Poxa, mas o Excel já preencheu. Exatamente. O Excel ele tem uma inteligência de fazer o preenchimento automático quando ele entende que você está com um intervalo de informação similar. Então, como que isso vai funcionar? Como eu já tenho uma coluna de produto, tenho uma coluna de quantidade, tenho uma coluna de preço predisposta, você percebeu que o filtro de linha ele deu como geral, a quantidade ele deu como geral, porque eu não mudei a quantidade das minhas linhas subsequentes. Porém, quando eu entrei com R$ 120, eu não precisei clicar aqui no meu botãozinho de formatação contábil. O Excel já entendeu que isso seria um valor. E, principalmente, eu não precisei do cálculo para saber o quanto eu vendi, porque o Excel, de uma forma automática, entendeu que ele poderia oferecer para mim já a mesma somatória. Então, ele já falou para mim, olha, dos 120 você vendeu 5 unidades, totalizando R$ 600. E agora? Agora eu quero saber aqui quanto eu fiz. Então, quando a gente fala de forma automática e forma manual, é basicamente isso. Ah, eu quero a totalidade. Eu preciso agora, de novo, fazer a autossoma e saber qual é a minha diferença. Quando na minha tabela, vamos colocar aqui, ó, produto, vamos fazer o mesmo, quantidade, preço e total. Então, eu vou repetir os mesmos dados, tá? CPU, monitor, mouse, teclado e filtro de linha. Vamos às mesmas quantidades, né?
deixa eu só ajustar aqui. Então, 2, 4, 2 e 2 e 5 aqui. E no meu preço eu vou ter 2.000, 1.000, 50, 50, 100 e 120. E vou deixar os totais em branco. Vamos fazer a formatação, então eu vou pegar todo o meu conteúdo da tabela, vou falar que ele é um conteúdo contábil, são valores, né? No meu total, vou fazer a mesma estrutura de sintaxe, então eu quero que esse valor ele seja multiplicado por esse valor. Ah, Luiz, mas por que tem um arroba preço e um arroba quantidade se eu estou selecionando as linhas, né, as células, a célula D2 e a célula C2? Porque quando a gente fala de automação, quando você der um Enter na primeira fórmula que você criar, automaticamente o Excel vai aplicar aquilo para todas as linhas da sua tabela. Então, não é necessário. Quando a gente fala de intervalo de dados, né? De novo, ó, intervalo de dados manual. Então, esse aqui é o meu intervalo de dados. Eu tive que efetivamente entrar todas as minhas fórmulas de linha a linha. Já na tabela, é fácil. Eu posso simplesmente entrar com uma fórmula, né? E por que o arroba preço e arroba quantidade? Porque quando você fala tabela, a tabela ela entende que esse dado é uma quantidade e esse dado é um preço. É lógico que, de novo, o Excel ainda entende que isso é a célula C2, isso é a célula D2, isso é a célula C3, isso é a célula D3. Mas, quando a gente só vai fazer a sintaxe de fórmula e a gente clica na coluna ou na célula, o Excel ele é inteligente o suficiente de entender que eu estou na E2, né? Essa aqui é a minha localidade atual, mas eu estou fazendo uma soma ou uma subtração ou uma divisão ou uma multiplicação da minha quantidade versus o meu preço. E isso de forma automática. E aí ele preenche para você já todos os dados de forma concisa para todas as linhas que você tem dentro da tabela. E aí que bacana, eu tenho a soma aqui já pronta. Então, maravilha. Ah, e aí eu tenho também agora, eu vendi uma placa de vídeo. Cara, eu vendi 10 unidades de placa de vídeo. Quanto custou? Cara, cada unidade custou R$ 1.300. Poxa, ele já preencheu como valor, ele já fez a multiplicação do total e ele já fez a somatória. Então, isso mostra que a automação, quando você está falando de tabela, a automação ela é útil nesse sentido. Né, ao que a gente está aplicando aqui agora, eu poderia continuar preenchendo com produto, quantidade e valor, e o legal, o meu total já está pronto, né? O total da linha, eu sei o quanto eu vendi por produto, e o meu total geral também já está pronto. Quando no meu intervalo de dado manual, eu tenho que tirar a última linha de soma, eu tenho que entrar com uma nova linha de produto, eu tenho que informar quantos itens eu vendi, eu tenho que informar qual é o valor do meu produto e esperar com que o Excel faça o restante. E aí, de novo, eu vou ter que selecionar a minha área a ser calculada e fazer uma autossoma. Tá? Então, esse é o propósito primário quando a gente fala de tabela, é você trabalhar com a informação de forma automatizada. Ah, mas eu não preciso da tabela, eu consigo me organizar fazendo intervalo de dados, sem problema nenhum. De novo, a tela, né, o workbook, a tela do Excel onde a gente trabalha, ela é livre. Então, se você precisa da organização de forma automática de uma tabela, o Excel pode te oferecer. Se você quer a liberdade da forma padrão de intervalo de dados para você fazer o gerenciamento manual das informações, sem problema nenhum também. O Excel pode te oferecer essa opção tranquilamente.
Tranquilo até aqui? Deu para entender direitinho? Agora a gente vai começar a ver que o conteúdo vem com um pouquinho mais de força, né? Então ontem foi bem light, a gente viu só as opções mesmo de formatação, trocar de cor, fazer a parte de borda e tudo mais, mas o intuito do Excel é a gente efetivamente fazer o tratamento de dados. Então, agora começa a brincadeira de verdade. Tá? Então, a gente falou de intervalo, falou de tabela, né? Oferece recursos automáticos, como filtro, formatação, atualização de fórmula. Então, a gente viu que essa atualização ela ocorre. Nomes estruturados com referência para facilitar a criação de fórmula, que foi o que a gente fez aqui. Então, a gente usou a propriedade de nomenclatura da tabela, né? Ou seja, da coluna, aliás. A minha coluna tem uma identificação e eu posso usar essa identificação. Mas aí vou dar um detalhe aqui também. Então eu quero fazer ó, a coluna D2 vezes a coluna C2. Eu poderia fazer com que D2 fosse vezes C2? Eu posso. E o Excel entende. Tá? Por quê? Porque o endereço da minha tabela constitui da coluna C, aliás, aqui, da minha coluna C e da minha coluna D. Então, o Excel ele é inteligente o suficiente para ele trabalhar para mim da seguinte forma: olha, eu quero igual, eu quero o preço, então vamos fazer de novo, né? Eu quero o preço vezes a quantidade. É até legal quando está escrito porque você efetivamente consegue entender o que está sendo calculado. Então, eu estou fazendo o preço versus a quantidade. Dou Enter. De novo, ele vai automaticamente atualizar todas as minhas fórmulas. Eu preciso fazer, nossa, mas eu me acho melhor quando eu faço a célula vezes a célula. Sem problema. Pode fazer a célula vezes a célula. Ah, não, ó, eu já tenho experiência o suficiente, eu entendo quando eu tenho o nome do meu dado, né? Ou seja, eu estou fazendo o preço vezes a quantidade, sem problema nenhum. Aqui a gente tem a liberdade de fazer a tratativa da informação conforme a gente entender que fica prático para a gente poder manusear a informação, tá? O dado no geral. Então, falamos do intervalo, falamos da tabela, né? E aí o teste prático vai ser criar dois conjuntos de dados, um intervalo normal e o outro como tabela. Inserir alguns dados e ir fazendo um ajuste automático. Então aqui eu vou pedir para você fazer mais ou menos seguindo a mesma ideia. Você vai criar três colunas dentro de uma tabela, quatro, né, na verdade, porque a gente vai precisar de um total, e quatro colunas também, mas sendo um intervalo de dado. Então, nas quatro colunas da tabela, você vai criar produto, quantidade, preço e total, e aí você pode setar os produtos que você quiser, as quantidades que você quiser e os preços que você quiser. E fazer o cálculo do total da linha e depois o cálculo do total geral. E no intervalo que é manual, a mesma coisa. Vai setar os mesmos produtos, as mesmas quantidades e os mesmos cálculos de preço, né, de linha. Então, aqui os mesmos cálculos de preço de linha. E ao final da sua tabelinha manual, um total geral para bater os valores, tá bom? Isso, exato. Da criação da tabela. Isso mesmo. Mas pode ficar sossegada, não precisa correr com o exercício. Eu vou publicar o vídeo e aí quando eu publicar o vídeo você vai poder fazer o acompanhamento com a explicação já no vídeo gravado, tá bom? Aí fica bem bacana para você conseguir ir acompanhando a explicação e fazendo conforme a explicação vai sendo passada. Então, passamos pela diferença, né, de intervalo de dados, passamos pela tabela. Agora a gente vai falar, ó, como nomear um intervalo.
né? E referências absolutas e relativas. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então vamos lá. Nomeando intervalos. Como que vai funcionar? Permite criar referências fáceis de entender nas fórmulas. Então, por exemplo, ó, ao invés de eu colocar soma A1 até A10, a gente pode nomear esse intervalo, né, de A1 até A10 como vendas, e usar soma igual o nome do intervalo que a gente criou. Nossa, como que isso vai funcionar, Luiz? Eu vou apagar aqui, então, deixa eu apagar, não preciso mais disso. Vou pegar aqui da minha célula C1 até a minha célula C10, né? Até a C11. Então aqui eu vou colocar como vendas. E aí, como que o intervalo vai funcionar, né? Aqui ele fala, olha, eu quero fazer a nomeação do meu intervalo de A1 até A10. Então, eu vou pegar da C2 até a C10, e aí aqui, ó, eu vou dar um nome de vendas. Quando eu renomeio no o meu intervalo, vou clicar em outra célula. Estou na célula D2. Só que eu tenho um intervalo que se chama vendas. Se eu clico nesse intervalo, ele automaticamente seleciona para mim as células que previamente eu havia selecionado e dado o nome de vendas. E aí, vou colocar alguns valores agora. Vou colocar um valor de 10, 14, 22, 35, 78, 152, 1000 e que mais? 110, valor de 12 de novo, aliás, novo. Só que eu vou passar um pouquinho do ponto. Então eu quero um valor de 500 aqui, de mais 50 e de 400. Eu posso vir numa célula adjacente e começar uma sintaxe agora. Igual, para eu iniciar a fórmula, né, a escrita de fórmula. E aí eu quero fazer uma soma. Só que o bacana, eu quero fazer a soma de vendas. Então, quando eu escrevo o nome do intervalo que eu criei, o Excel mostra para você aqui embaixo que o intervalo vendas ele existe e que ele pode fazer a somatória e principalmente qual é a área selecionada a qual esse resultado, esse intervalo se refere. Se eu só falar, ó, cara, Excel, soma para mim o intervalo vendas. Eu já criei o intervalo, eu preenchi valores nesse intervalo e agora eu já identifiquei que eu quero que essa somatória seja só do meu intervalo de vendas. Se eu der um Enter aqui, 1433. Vamos fazer a provinha dos 10. 1433, porque estou selecionando o meu intervalo e aqui na somatória automática do Excel, ele já mostra para mim o mesmo valor da minha soma, só que do meu intervalo. Ah, mas e se eu quiser somar mais coisa? Você pode selecionar sem problema nenhum todo o seu conteúdo e fazer uma autossoma. Ah, mas o valor é diferente. Claramente, aqui a gente está selecionando só o intervalo vendas, mas todos os dados que eu inseri, eles são maiores, eles ultrapassam o meu intervalo vendas. Ah, e o que eu posso fazer? Você pode vir aqui e falar que esse intervalo aqui é o intervalo vendas original. Deixa eu pegar aqui você e selecionar. Opa, vou corrigir esse exercíciozinho daqui a pouquinho. Pegar o intervalo e falar para ele que eu quero mais. Eu quero selecionar um intervalo maior. Vou repassar essa parte aqui daqui a pouquinho. Deixa eu tirar esses três valores para não conflitar. Então, quando eu venho aqui fazer a autossoma,
1433. Então, é nesse sentido que a gente vai estar usando os intervalos de informação. Vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente estiver, por exemplo, criando ferramentas ou criando sintaxes de informação aonde eu preciso fazer somatórias ou comparações. Eu posso criar intervalos de vendas, eu posso criar intervalos de compras, e aí fica fácil da gente conseguir utilizar, por exemplo, comparações. Quanto eu vendi versus quanto eu comprei. E aí eu posso calcular, por exemplo, o meu lucro. Então eu posso saber, de acordo com quanto eu vendi versus o quanto eu comprei, quanto sobrou de dinheiro. Ah, então essa daqui é a minha, entre aspas, é a minha margem de lucro. A grosso modo, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando, tá? É, vamos agora passar de novo, né, pela explicação. Então, ó, passo a passo para nomear um intervalo. Selecione o intervalo desejado, vá até a barra de nome, ao lado da barra de fórmulas, então a barrinha de nome está aqui, digite um nome sem espaço e pressione Enter. Então, foi exatamente o que a gente fez. A gente veio aqui, selecionou da célula C2 até a C10 e nomeou esse intervalo para vendas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de referências, né? Referências absolutas, referências relativas. Então, primeiro vamos definir o que são elas, né? Referência relativa altera dinamicamente ao copiar a fórmula. Por exemplo, B2 mais C2. Se copiado para a linha abaixo, muda para B3 e C3, que foi o exemplo que eu havia visto com você, né? Vou pegar aqui e fazer um exemplinho rapidinho. Deixa eu apagar isso aqui que eu não preciso mais. Deixa eu ver se ainda existe. Ó, apaguei a coluna, a minha referência, né? O meu intervalo ele foi apagado, então ele não existe mais. Então aqui eu tenho quantidade e aqui eu tenho preço. Né? E aí eu tenho quantidade de 2, 3, 4 e 5. E eu tenho preço de 10, 20, 30 e 40. Se eu quero saber o total da linha, eu vou fazer igual para abrir a sintaxe de fórmula do Excel. Eu quero saber o meu preço vezes a minha quantidade. E Enter. Maravilha, eu tenho uma quantidade de 20, porque o meu preço é 10, tenho 2 unidades vendidas. Se eu quero estender essa fórmula, perdão, se eu quero estender, muito obrigado, se eu quero estender essa fórmula, eu posso simplesmente clicar no meu quadradinho, na minha célula, no canto inferior direito, e arrastar. Por quê? Porque eu já quero mostrar para o Excel, olha, eu fiz o primeiro cálculo, Excel, então eu já fiz o meu preço vezes a minha quantidade. Agora eu quero replicar essa mesma lógica para todas as linhas subsequentes. Então eu vou clicar e arrastar, e aí você calcula para mim a linha 3, depois a linha 4, depois a linha 5. Então o que você fez? Você fez o primeiro cálculo na linha 2, e aí de forma automática você pediu para o Excel preencher a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Então, essa é a explicaçãozinha, tá? Permite criar referências fáceis para entender nas fórmulas. Perdão, aqui. Altera dinamicamente ao copiar a fórmula. E, como exemplo, exatamente o que a gente fez, né? A gente criou uma sequência de cálculo na linha 2 e arrastou até a linha 5. Então, gradativamente, o Excel foi adicionando uma unidade para cada cálculo que a gente fez. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma referência absoluta, né? E aí, o que a referência absoluta ela significa? Significa que eu mantenho sempre a mesma célula, independente da cópia, né? Como exemplo, B2. Só que olha que legal, o B2
aqui, ele está entre cifrão, né? Então, igual B2 mais C2, e aí ele explica, ó, mesmo se copiado, o valor de B2 sempre vai ser utilizado da mesma forma. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui as minhas informações, e aí eu vou ter quantidade. Então, eu vou colocar quantidade 2, 3, 4, 5 e 6. Só que preço para todas as minhas quantidades, o meu preço vai ser o mesmo. E aí, o que, que eu quero? Eu quero que o meu preço seja 100. Então, esse vai ser o meu valor. Vou até formatar ele aqui agora como valor. E aí, como que eu faço agora o total da linha? Eu vou colocar igual, e aí eu quero que o meu preço ele seja a minha referência absoluta, vezes a minha quantidade. Ué, Luiz, mas o seu preço vezes a sua quantidade, a sua formatação de sintaxe de fórmula está igual até agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha célula, onde eu detenho a formatação, né? Aliás, a configuração de cálculo. Eu vou clicar na minha célula D2, né? Que é a minha célula de valor. Essa é a célula que eu quero, entre aspas, travar, né? Eu quero que ela seja a minha cadê a minha referência absoluta, né? Então, para eu transformar o D2 em referência absoluta, eu aperto F4 no teclado. Por que F4? F4 é o atalho para que você prenda essa célula e ela não seja modificada quando você clica e arrasta para que o Excel faça o preenchimento. Vamos testar? Vamos entender como que isso funciona? E, de novo, uma vez que eu fiz a alteração da célula, eu aperto Enter para fazer a aplicação da fórmula e esse é o resultado. Ótimo, então até aqui a gente tem efetivamente o resultado correto. Vamos clicar e arrastar para ver se o Excel faz o cálculo? Ótimo, ó. Então eu tenho uma quantidade de 3, R$ 300, 4, 400, 5, 500 e 6, 600. Ah, mas no que, para que serviu o atributo da referência absoluta? Quando eu clico na linha 3, olha que legal, a minha referência da célula ainda é a D2. Quando eu clico na linha 4, a minha referência de célula ainda é a D2. Porque como eu travei, né, aqui na minha sintaxe primária, a minha célula D2 para que ela seja a minha referência absoluta, quando eu clico e estendo a fórmula, o Excel fala para mim, olha, eu entendi que você quer continuar o cálculo fazendo a multiplicação pela quantidade. Então, a quantidade que é constituída pela coluna C, essa vai andar. Então, C2, C3, C4 e assim por diante. Já a sua referência da célula D2, ela é fixa. Esse valor não vai sofrer alteração. Então, quando eu clico e arrasto, ele sempre vai manter a minha célula D2 como referência absoluta e o restante do cálculo ele vai fazer ajustando uma contagem progressiva das células. De novo, eu sei que é bastante informação, por isso que o curso está sendo gravado e aí você pode revisitar esse conteúdo depois, porque essa é uma parte importante e isso aqui é bem legal de gravar depois o conhecimento, tá? Então, referências de tabela, referência absoluta, e a gente vai passar agora aqui para uma referência mista, tá? Ah, é porque esse tipo de conteúdo ele já é bem específico do software em geral, né? Por isso que quando eu conversei com você lá atrás, eu perguntei qual tinha sido o conteúdo do curso. Quando você falou, eu fiz o curso de Office, é legal, porque você vai ver todas as funcionalidades de todos os itens do Office, mas é tudo superficial.
Então aqui é superficial. Ontem, quando a gente estava conversando, por exemplo, das atribuições, né, de formatação, eu citei para você que você pode vir aqui, você pode pôr em negrito, você pode sublinhar, a gente pode pintar a borda, né, da célula e tudo mais. Isso aqui se arremete muito ao Word. Então, eu poderia fazer comparações de formatação similares ao Word, mas essa é uma função básica dentro do Excel. A gente vê isso em outros softwares do pacote Office? Sim, o Word como exemplo. Mas para eu falar para você, olha, vou explicar o Word, vou explicar Excel, vamos passar pelo PowerPoint, a gente vai ver um pouco de captura de fluxo no Visio e depois a gente vai falar de Power BI e aí vai falar de SharePoint. Todos os aparatos, todos os softwares e funções que fazem parte do Office, a gente vai tomar muito tempo e a explicação ela vai acabar sendo superficial, né? Então aqui como a gente está cursando, a gente está tendo explicações efetivamente voltadas ao Excel, aqui a gente vai explorar bem todas as funções internas do Excel, tá? Por isso que esses detalhes que eu vou explicando, de fato, você não vai ter visto no seu curso prévio, porque eles fazem parte já de uma configuração bem específica do próprio Excel. Tá bom? Voltando, ó, então a gente vai falar agora aqui um pouquinho de referência mista. Então, ó, trava a linha ou coluna específica, mas permite uma variação parcial. Por exemplo, cifrão B2. Eu travei a coluna, mas eu permito mudar a linha. Ah, mas por que isso? Porque eu posso tanto clicar e arrastar para baixo, quanto eu posso clicar e arrastar para o lado também. Ah, e o que que isso significa? Isso significa que eu vou pegar a minha célula travada D2 e multiplicar de novo por D2, ou vou multiplicar por C3, ou vou multiplicar por E2. Então, quando eu clico e arrasto, eu posso fazer um clique e arrastar lateralmente ou horizontalmente, né? Aliás, verticalmente, horizontalmente ou verticalmente. O Excel me permite essa variação. Então, quando eu faço as referências, eu posso falar, olha, você só vai utilizar o valor de uma célula. Ou eu posso falar, você só vai utilizar o valor de uma coluna. Ou só vai utilizar o valor de uma linha, que seja. E aí eu vou fazendo o travamento conforme eu preciso. Se eu clicar aqui e só travar a minha coluna D, eu estou falando que efetivamente eu quero que a coluna se mantenha, mas a linha vai poder andar. Ou o contrário, eu vou tirar o cifrão da coluna e colocar um cifrão na linha. Então, eu estou efetivamente falando que a linha vai permanecer, mas eu posso clicar e arrastar, ó, e aí eu vou, aliás, clicar e arrastar para cá, e aí o que que eu tenho? Eu tenho a diferença de que a minha coluna vai andar, mas a minha linha não. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, clicar e arrastar. Ó que legal. Então, ó, a minha coluna está andando, mas a minha linha, ela se mantém, ó, linha 2. Por quê? Porque eu travei a linha 2. Parece muito complexo, é muito valor, é muita coisa? Sim, só que é bacana a gente ver esse conceito agora, né? Para mais para frente, a hora que a gente estiver aplicando essas funções de referência absoluta e referência mista, ela vai fazer bastante sentido quando a gente estiver fazendo cálculos com valores em específico, ela vai fazer bastante sentido quando a gente passar para configuração de formatação condicional, então vai ser legal para a gente poder dar destaques dentro da tabela de forma automática, então é legal a gente adquirir esse conhecimento agora e ir galgando
alguns outros pontos posteriores, né? Muito provavelmente a gente vai trabalhar com referências absolutas mais do que referência mista, principalmente nesse começo, por ser uma condição um pouquinho mais fácil, tá? Mas é bacana entender como que ela trabalha. Então, de novo, para você fazer com que a referência seja absoluta ou mista, você aperta F4 no teclado. E aí, conforme você aperta, você vai delimitar. Apertei uma vez, eu transformo a célula na minha referência absoluta, ou seja, cifrão na coluna e cifrão no número. Se eu selecionar essa referência e continuar apertando F4, agora só a linha é a minha referência absoluta. Agora, só coluna é a minha referência absoluta. E agora eu destravei o meu cálculo. Então, se eu deixar assim, clicar e arrastar, o Excel vai trabalhar da forma que ele normalmente trabalha. Vai fazer as adições gradativas e vai arrastar a fórmula conforme eu precisar. Tem um testezinho prático, né? Claro que a gente ia deixar um teste prático. Então, o que eu vou pedir para você? Você vai inserir valores, né, em 5 linhas. Então, você vai escolher uma coluna, inserir valores em 5 linhas. E você vai fazer para mim, ó, uma fórmula usando um nome criado. E vai clicar e arrastar essa fórmula com uma referência. Eu não vou pedir uma referência relativa agora, tá? Eu vou pedir só a referência absoluta, que é um pouquinho mais fácil da gente tratar esse primeiro teste. Então eu vou pedir para você fazer mais ou menos, não, é em específico, uma referência igual a essa, tá? Você vai criar algumas linhas de conteúdo, vai setar um preço para esse conteúdo, então você pode criar uma tabela de quantidade, e aí quando você for escrever a sua fórmula, você vai travar a sua linha de preço. E aí você vai escrever a primeira fórmula, clicar e arrastar para que a sua linha de preço calcule todas as quantidades que você tem na sua tabelinha, tá bom? De novo, o conteúdo vai ficar gravado, então você pode fazer com calma depois, assistindo a explicação, e aí fica um pouquinho mais fácil de você acompanhar, tá bom? Vou deixar aqui. E agora aqui a gente vai ver mais um pouquinho de ordenação e configuração visual, né? Então, aplicação de filtro, ordenação de dados e estilo de formatação condicional. Eu vou deixar essa opçãozinha aqui um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente ver a ordenação de formatação condicional com um pouquinho mais de tempo. Isso aqui é bacana e também é importante da gente ver com um pouquinho mais de critério. Então eu vou deixar ele anotado aqui e eu vou tirar daqui por agora, tá? Eu vou até tirar também aqui do meu teste, que eu não vou precisar dele agora. Maravilha. Então, aplicando filtros. Isso aqui é um conhecimento já prático que a gente já viu bastante, né? Ó, mas falando de tabela. Então, eu vou apagar aqui as minhas sintaxes e eu vou criar uma tabelinha básica aqui, né? Vamos lá, inserir, tabela, né? Ele vai mostrar qual é quando eu falo range, range é a área, desde a primeira célula da primeira coluna até a última célula da última coluna. Lembra que eu falei para você que o Excel trabalha com vetores, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo? Então, quando eu falo de área ocupada, é sempre da primeira célula da primeira coluna até a última célula da última coluna. É sempre uma variável da esquerda para a direita, tá? Vou dar um OK, criei a minha tabela. E aí eu tenho, ó, tabelas já vêm com filtros ativados no cabeçalho. Opa, eu esqueci de um detalhe. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. De novo, inserir, tabela. Esqueci de manter o cabeçalho na minha tabela, né? Então vamos lá. As tabelas já vêm com filtros ativados no cabeçalho. Para ativar manualmente em intervalos comuns, página inicial, classificar e filtrar, está aqui, cadê página inicial? Está aqui dentro, na verdade, de edição,
classificar e filtrar, e filtro. Então, dentro da minha tabela predisposta, o filtro já é uma realidade, ele já vem pré-configurado. Caso eu tenha, vou fazer a mesma estrutura, né? Coluna 1 e coluna 2. Caso eu queira, dentro do meu cabeçalho, classificar e filtrar, aí eu tenho que manualmente vir até aqui e aplicar um filtro. Então, o que a tabela traz de forma automática, num conjunto de dados manuais, eu tenho que inserir manualmente as opções, tá? E ordenação de dados. Para ordenar de ordem para ordenar em ordem crescente ou decrescente, utilize o botão filtro no cabeçalho, né? Então, de novo, na tabela, como ela já vem com essa opção atrelada de forma automática, a minha classificação já está aqui. Ah, mas Luiz, quando eu venho aqui, aqui também tem. Sim, porque nós já viemos no nosso cabeçalho e a gente aplicou um filtro. Mas caso eu não tenha aplicado filtro, eu tenho que primeiro vir aqui e selecionar. Aí eu teria que selecionar a coluna e fazer a classificação, né? Agora, se eu aplicar o filtro, aí a minha classificação aparece também como opção de formatação. E isso para filtragem e para ordenação de informação. Então, eu posso usar essa opção ou, conforme a gente viu ontem também, eu tenho aqui dentro da minha guia de dados, isso de forma automática, né? Então, eu posso vir aqui e aplicar o filtro, eu posso tirar, remover, e aí eu posso fazer também a parte de classificação, que está aqui à esquerda. E eu posso fazer do maior para o menor, né? Aliás, do menor para o maior, de A a Z, ou do maior para o menor, e aí eu posso fazer a classificação. O que na página inicial é um botão suspenso, onde eu escolho numa lista, na aba de dados são botõezinhos classificados aqui que eu posso simplesmente vir, clicar e fazer a utilização, tá? Para um teste prático dessa opçãozinha, é bem simples, tá? Deixa eu diminuir uma linha aqui. Então, o teste prático, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você filtrar uma tabela. Então, aqui, no caso, a gente vai criar tanto uma tabela quanto um intervalo de dados manual. Nesse exercício, pode ser uma tabelinha ou intervalo. Então, ó, filtrar produtos de... Opa! Filtrar uma tabela e um intervalo de dados manual para exibir apenas produtos com estoque menor que 10. Então, como que isso vai funcionar? Vai ser uma tabela com duas colunas e um intervalo manual com duas colunas. E aí você vai colocar pelo menos 5 nomes de produtos e quantidades diferentes. 2 ou 3 quantidades acima de 10 e algumas quantidades menores que essa, tá? Mesma coisa para o seu intervalo manual. E aí você vai ordenar por preço, do maior por preço ou quantidade, né? Aqui ele falou preço, então você vai colocar os preços aqui acima de 10, abaixo de 10, e aí você vai ordenar a tabela de forma crescente, de forma decrescente, porque aí o que eu quero que você note dentro do seu conjunto de dados? Como que a tabela vai se comportar. Então, eu quero que os valores acima de 10 fiquem acima, depois eu quero que os valores acima de 10 fiquem abaixo, e aí você pode fazer um valor acima de 10, um valor abaixo, um valor acima, um valor abaixo. Para quê? Para você testar esse conteúdo e validar, olha, quando eu filtro classificando de A a Z, é do menor para o maior. Quando eu faço de Z a A, é do maior para o menor. Então, meus valores maiores acima, meus valores maiores abaixo. E aí, esse exercício vai ser mais para consolidar o seu conhecimento quando você está fazendo a filtragem e ordenação, tá? Das informações. Então, você vai filtrar valores acima de 10 e vai depois ordenar os valores. E faça isso dentro de uma tabela e dentro de um intervalo de dados manual, tá bom?
Vou deixar marcadinho para poder enviar para você. E, no resumo, o que, que a gente passou hoje, né? Então, a gente passou pela formatação da tabela, então a gente criou e formatou tabelas de forma correta. A gente aprendeu a diferença de intervalo de dados manual e da tabela. A gente nomeou uma referência, né, de novo, então se eu selecionar aqui uma quantidade de células e der um nome para ela, eu sei que sempre que eu vier aqui agora na minha tabelinha de nome, eu tenho o teste. E o teste ele seleciona automaticamente para mim esse range de informação, tá? E a gente aplicou filtro, ordenou e fez formatação não condicional, né? E formatação padrão para análise de dados. Tá? Então, criamos todos esse conteúdo, fizemos as devidas alterações e substituições e eu já deixei aqui para você os testezinhos para você poder treinar. A aula de ontem foi bem fácil e você já me mandou os resultados, né? Eu vou dar uma olhadinha e a gente revisa depois. Mas já para essa aula, eu vou só pedir para você aguardar um pouquinho, que aí eu vou deixar de hoje para amanhã esse conteúdo já sendo upado lá no YouTube, né? Para você poder fazer depois a revisão, porque para esse conteúdo em específico já começa a complicar. Ontem foi bem fácil, hoje a gente já está efetivamente entrando nas particularidades do Excel. Então tem bastante coisinha que é legal você validar, revisar e, de novo, não tenha pressa, pode fazer com calma, porque todo o conteúdo, todo o conhecimento que a gente aplica aqui é tempo. Então, quanto mais tempo você investe fazendo os exercícios, mais consolidado o conhecimento fica para você, tá bom? Vou deixar o arquivo salvo. E essa daqui conclui então o nosso módulo secundário, né, o módulo 2 da nossa estrutura. E aí já vou, hora que eu upar o vídeo, eu deixo ele disponibilizado para sua validação e verificação. E a semana que vem a gente entra com um pouquinho mais de detalhes, né? E eu já vou deixar uma prévia para você aqui, ó, que na próxima aula a gente vai tratar de montagem e disposição de dados no Excel. Deixa eu encerrar aqui rapidinho.